Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero compartilhar com você nessa noite um texto que está lá em Tiago capítulo 4, verso 13. Por isso eu peço que você que tem uma Bíblia aí, possa abrir a tua Bíblia no livro de Tiago capítulo 4, amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família, amém? Glória a Deus por este dia, mais um dia vencido, louvado seja o Senhor por isso, amém? Ele que nos dá força, Ele que envia os seus anjos para ministrarem, para nos auxiliarem, louvado seja o Senhor. Então, lá em Tiago capítulo 4, verso 13, você pode abrir a tua Bíblia lá, ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros, né? Olha só, ele está falando aqui, do que Tiago está falando? Tiago ele está falando sobre aqueles ateus que eles excluem Deus da sua vida, que eles não consideram a bênção de Deus, não consideram o favor de Deus, não consideram a soberania de Deus, os propósitos de Deus, e que fazem os seus planos desconsiderando totalmente Deus das suas vidas. Então ele está dizendo: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Como essa epístola, obviamente, ela é escrita para a igreja, amém? Toda a epístola, toda a Bíblia, ela foi escrita para quem está dentro, né, do corpo de Cristo, quem faz parte do corpo de Cristo. Então, ele está falando aqui que muitos daqueles que estavam vindo para o Senhor, entregando a sua vida para o Senhor, né, eles estavam vindo com esta mesma mentalidade, dessa mesma forma, desconsiderando os propósitos de Deus, né? Não entregando seus planos nas mãos de Deus, porque ele não está aqui negando, né, ou dizendo que nós não devemos planejar, que nós não devemos fazer planos. Ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo que nós não podemos ou não devemos planejar, fazer os nossos planos sem entregá-los e apresentá-los ao Senhor. Então nós precisamos fazer isso. E aqui, como aqui a igreja é algo muito recente, né? Nós estamos aqui no primeiro século ainda da igreja, né? Há poucos anos da ressurreição de Cristo. Então as pessoas vinham ainda com esta mesma disposição, com os mesmos hábitos. Então Tiago, que é inclusive o motivo dessa carta de Tiago ser tão direta, é porque precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos mudar aquilo que nós fazíamos antes, nós não fazemos, não devemos fazer mais. E daí você vai dizer, mas negociar, fazer negócios, isso ter lucro, isso é errado? Não, né? Não é errado. Porém, nós temos que então considerar que existem aquelas coisas que nós precisamos mudar, precisamos deixar, tirar das nossas vidas, mas existem aquelas coisas que continuam, como o trabalho, por exemplo. Porém, agora nós precisamos, nesta questão nossa do trabalho, acrescentar Deus, incluir Deus. E é disso que ele está falando aqui. Olha, vocês ficam fazendo uma série de planos e tal, né? E ele diz assim, vós, no versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Eu não sei se agora eu vou sair ali fora, vou na rua, vou fazer alguma coisa, não vai acontecer alguma coisa comigo, né? Então ele está dizendo, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Né? E é verdade, o que é a nossa vida? Né? Nós às vezes caminhamos com esta, talvez até por isso o medo da morte, né? Quando se depara com essa situação de fato, né? Nós caminhamos como se nós fôssemos virar semente, como se o caixão tivesse gaveta, como se nós não fôssemos um dia deixar essa terra. E a Bíblia é muito clara, nós estamos aqui como peregrinos nesta terra, nós estamos de passagem, o nosso lugar não é aqui. Aliás, a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós somos um espírito, que habitamos num corpo e temos uma alma.
né? Então, nós precisamos entender que nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é juntos do Senhor. E ele diz assim: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A nossa vida comparada, né, ao tempo, né, à existência, ela é como uma neblina. O que é uma neblina? É aquilo, né, quando o ar está frio, sobe aquela neblina, né, aquela fumaça, aquele vapor, né, porque o ar está frio. Logo que o sol vem e aquece, aquela neblina desaparece. Então ele compara a nossa vida a isso, que somos como uma fumaça, como uma neblina. Então nós precisamos ter Deus nas nossas vidas, nós precisamos incluir Deus em todos os aspectos da nossa vida. Até nós precisamos entender isso. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Em primeiro lugar nas nossas vidas, em primeiro lugar na nossa família, em primeiro lugar no nosso trabalho, desta forma, em primeiro lugar em tudo aquilo que nós fazemos. E ele ainda continua: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então é o que eu disse, ele não exclui o planejamento humano, aquilo que nos cabe. Deus nos deu, né, uma inteligência, nos fez inteligentes para nós podermos planejar os nossos dias. Planejar, porém, nós precisamos dizer: Senhor, abençoa os meus planos. Senhor, eu entrego para o Senhor os meus planos. Senhor, aquilo que é do Senhor, confirma. Aquilo que é bom para mim, confirma. Aquela porta que é do Senhor, abre. Aquela porta que não é, fecha. Porque também nós podemos fazer planos e nesses planos nós achamos que estamos fazendo uma boa escolha, estamos fazendo uma escolha ruim, né? Então Deus, ele pode nos livrar disso também, né? Se nós estivermos atentos à voz do Espírito Santo, que nós falamos tanto sobre isso ali no final do Evangelho de João. E ele continua ainda: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. O que é jactais? É o orgulho, né? Agora vocês estão se orgulhando das suas arrogantes pretensões, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro, tá? Deus, você sabe o teu dia de amanhã? Então nós precisamos do Senhor. Nós precisamos compreender, ter esta compreensão da vida. A sabedoria também inclui saber remir o tempo, aproveitar o tempo, agir com sabedoria no tempo que nós temos. Amém? E sempre Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas, em todos os aspectos. Amém? E ainda ele continua: toda jactância semelhante a essa é maligna. O que é jactância? Como eu falei, é um orgulho. E por que ela é maligna? Porque ela parte de uma primícia, de um princípio da independência. Eu e você, se você parar para pensar, vou fazer um parênteses aqui, lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente faz aquela conversa com Eva, ela diz para ele assim: se você comer, você vai ser semelhante a Deus. Há no coração do homem um desejo de ser independente de Deus. E quando ele está dizendo aqui essa jactância, esse orgulho é maligno, é por quê? Porque é um orgulho que pretende ser independente e não dependente de Deus. A nossa vida, ela precisa estar alicerçada no Senhor, e se ela está alicerçada no Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós não somos independentes, a nossa vida não pertence a nós mesmos, mas ao Senhor. Então eu preciso entregar a minha vida para o Senhor Jesus e eu preciso ser dependente dele. Aí sim, os planos que eu tenho, o Senhor vai confirmar ou o Senhor vai direcionar de uma outra forma, mas sempre com paz. Amém? E para terminar, ele diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, o que significa fazer o bem? É deixar, né, de fazer o bem para o próximo. Porque às vezes nós fazemos os nossos planos, e aí, aonde isso se encaixa nesse texto? Nós fazemos os nossos planos, nós fazemos as nossas metas e nós esquecemos do próximo,
por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo. Nós fazemos os nossos planos, mas como o próprio Tiago diz aqui, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então nós precisamos fazer aquilo que nos é dado para fazer hoje. Por exemplo, aparece alguém e essa pessoa precisa do teu auxílio, da tua ajuda, precisa de um copo de água, de um pão. Você precisa fazer este bem nesse dia. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Por que eu não faço esse bem? Porque eu tenho outros planos, eu planejei outras coisas, eu tenho outros propósitos e eu não me submeto à vontade de Deus. Eu quero ser, no fundo, num resumo de tudo isso, o ser humano ele tem um coração que procura ser independente de Deus e esse é o orgulho. Eu não preciso de Deus. Ser independente é uma declaração de que eu não preciso de Deus. Mas nós precisamos de Deus e precisamos colocar as nossas vidas, a nossa família, o nosso trabalho, tudo nas suas mãos. Colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo. Amém? Por exemplo, você está passando por um problema de saúde. O Senhor tem que ser o primeiro lugar na tua vida. Primeiro lugar na tua saúde, em primeiro lugar está o Senhor. E aí nós entregamos e começamos a declarar, Senhor, nós dependemos de Ti. Eu vou dar um exemplo bem prático para você também. A questão do dízimo, né? Veja bem, o dízimo é uma recomendação, você dá se você quer. Enfim, né? Eu sempre digo, nós não sabemos quem dá, quem não dá, quanto deu, quanto não deu. É claro que com o tempo a gente acaba conhecendo quem está dando e quem não está dando, mas nós não controlamos se deu muito, se deu pouco, se esse mês deu, se aquele mês não deu, se deu mais agora, se deu menos agora. Não interessa, isso é algo entre você e Deus. Mas eu entendo, pela palavra de Deus, o princípio do dízimo assim. Quando eu dou o meu dízimo, eu estou dizendo, vamos supor você trabalha numa empresa, você trabalha na empresa X, aí você não dá o teu dízimo. Isso significa que quem paga o teu salário é a empresa X, é ela que está cuidando de você. Quando você dá o teu dízimo, você está dizendo assim, Senhor, o Senhor está usando a empresa X para me pagar, para pagar o salário que me é devido. Então, quando eu dou o dízimo, eu estou declarando, fazendo uma declaração. Senhor, é o Senhor quem está usando este ou aquele para me sustentar. E não é a empresa simplesmente que está me sustentando. Então, o princípio do dízimo, de uma maneira bem simples, é esse. E é dessa maneira que nós devemos entender a nossa vida. Que tudo na nossa vida vem pelo Senhor. Vem através do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, eu quero colocar a vida de cada um que está aqui conosco hoje, pedindo que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê uma noite de paz, de sono, uma noite de descanso renovador. Abençoe cada família, abençoa cada irmão que está aqui, aqueles que estão aqui agora, aqueles que vão ver depois, amanhã. Que o Senhor esteja abençoando, derramando do teu espírito, da tua unção, do teu poder sobre cada um deles em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos e cobre a cada um com o sangue precioso de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de colocar os teus comentários, os teus pedidos de oração nos comentários e não esqueça também de dar like, de curtir se você gostou e se você não é inscrito, também inscreva-se, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço para todos em nome de Jesus.